Então, vamos lá. Chegamos eu vou voltar lá naqueles lá, esse slide aqui. Interessante, tá? Nós vimos que, como eu falei, as briófitas, existe uma teoria que elas evoluíram de um ancestral comum, que seria uma alga verde, certo? Elas são as plantas que apresentam as primeiras características que realmente se assemelham às plantas, realizando fotossíntese. No entanto, as características morfológicas ainda não podem ser comparadas, por exemplo, com gimnospermas e angiospermas, onde eu tenho raiz, caule, folha, flor, fruto, semente, dependendo do grupo, certo? Vimos, então, que algumas características, à medida em que eu vou seguindo aqui no cladograma, lembrando que esse cladograma ele está bem explicadinho para vocês nas primeiras aulas da disciplina, chega a parte agora das pteridófitas, onde ele passa a ter uma fase esporofítica dominante, a presença de vasos condutores, e eu já tenho folha e caule nesse grupinho aqui, que é o grupo que nós vamos trabalhar agora. Ou seja, até aqui eu tinha plantas avasculares. Agora começam as plantas vascularizadas que possuem xilema e floema, tá? Então, vamos voltar para lá. Pteridófitas é um grupo bastante representativo, aqui é só para a gente, não precisem decorar esse número, é só para a gente ter uma ideia do número de espécies conhecidas para o mundo. O que importa é isso aqui, ó, vasos condutores e de sustentação, xilema e floema já estão aqui presentes, certo? E eu já posso dizer que eles têm raiz, caules e folhas, coisa que nós acabamos de falar que as briófitas não possuem. E necessitam ainda da água para reprodução. Por quê? Essa condição, ela só vai ser perdida nas próximas etapas da evolução das plantas. Dos grupos, nós temos aqui, dentro da nossa ementa, licofita, esfenofita e filocofita. Mas existem outras divisões, incluindo as riniofitas, que é um grupo que já está extinto, certo? Então, se vocês tiverem interesse em conhecer outros grupos, a literatura, mais uma vez, a literatura bibliográfica apontada, traz essas informações complementares para vocês. Dentro da ordem Polypodiales, Ficalis ou Pteridales, nós temos as chamadas samambaias, tá? Esse grupo das pteridófitas são as samambaias, chamadas de leptosporangiadas. Isso aqui é a respeito do tipo de esporângio que essas pteridófitas apresentam, essas samambaias apresentam, tá? Vou mostrar depois lá no ciclo de vida para vocês. Aproximadamente 35 famílias, 320 gêneros, 11 mil espécies. Essa característica aqui, qualquer um de vocês que tiver uma samambaia em casa, vai lá, dá uma olhadinha e percebam que o ápice da formação do que nós chamamos da raque, que a raque, a samambaia, né, ela é formada por, eu não posso chamar isso aqui, de uma folha, com aqui a raque, que seria a parte central, e os microfilos, ou folíolos, que a gente chama, tá? E lá na pontinha, nós encontramos o quê? Aqui, nas folhinhas mais novas, essa pontinha enrolada. Então, isso aqui é chamado de báculo. Essa é uma característica morfológica típica de uma samambaia, típica de uma pteridófita. Se você for falar de pteridófita e não falar de báculo, você está pulando, deixando de comentar algo morfológico, uma característica morfológica típica desse grupo.
para poder a gente entender, tá certo? E aqui mostrando então um exemplar de uma samambaia com as suas folhas bem típicas, né? Acho que todo mundo aqui conhece uma samambaia. Vamos falar um pouquinho da morfologia dessa estrutura chamada de soro? O que é soro ou soro? Tem gente que fala soro, tem gente que fala soro. Para mim eu falo soro porque não tem o acento, né? Mas o que importa é isso. É um conjunto de esporângios. Já sabemos o que são esporângios, são as estruturas que produzem os esporos. Então, dependendo do tipo do grupo de pteridófitas que nós temos esporângios, soros abertos e soros fechados. Os abertos, eles não possuem o que nós chamamos de indúzio. Percebam que isso aqui não são bichinhos, tá? São os esporos na parte, sempre você vai olhar a parte inferior da folha, da samambaia. Então, na parte inferior, vocês estão encontrando essas estruturinhas alaranjadas, diferenciando da folha verde. Isso aqui tudo é esporo. Então, cada esporo desse vai formar uma nova planta. Esses esporos, eles podem estar alinhados de forma diferenciada, ó, percebam que aqui eles estão alinhados nesse sentido. Já a outro grupo, ele vai ter os esporos, os soros fechados com essa estrutura chamada de indúzio. É uma tampinha. Então, esses indúzios, eles acabam guardando os esporos que permanecem aqui e que só no momento em que eles estão maduros e prontos para serem desenvolvidos, eles são liberados na natureza. Então, o que é o soro? Conjunto de esporângios. Dentro dele eu tenho esporângios que podem ser euesporângios, leptosporângios, eles podem ter denominações, sendo que cada um vai produzir um tipo de esporo. Eu achei interessante chamar a atenção de vocês para essas samambaias leptosporangiadas, que são as samambaias aquáticas. Pouca gente lembra que elas existem, na verdade já viu, mas não associa isso a uma samambaia, porque acha que toda samambaia tem que ter aquela mesma morfologia, com aquelas folhas típicas, como eu acabei de mostrar. Quando, na verdade, nós temos essas ordens, a Macilealis e a Salvinialis, tá? Com esses gêneros aqui, então são taxos, tá? Bem básicos. Então, essa daqui, ó, a Marcília, e aqui é uma Salvini. Então, olha só como essa daqui é bem pequenininha, e essa aqui é aquela típica que o pessoal fala, trevo de 4 folhas. Aí o povo diz que tem a verdadeira e tem a falsa, né? Trevo de 4 folhas. Mas, na verdade, são samambaias. E muita gente não associa. Ué, samambaia? Mas samambaia não é aquela planta pendente que eu coloco no vaso e penduro e ali. Não, nós também temos essas duas ordens com espécies, com gêneros que vivem obrigatoriamente na água, tá? Outra característica que eu achei interessante trazer é a respeito do gênero Azolla. A parte superior dessa azolla, percebam aqui, a parte superior dessa folha possui cavidades. O que são cavidades? São porinhos, buraquinhos. Dentro dessas cavidades ficam alojadas cianobactérias, que são algas. Essas algas, elas ficam aqui, não é à toa, não. Elas acabam fazendo o quê? Fixação de nitrogênio. Já está aqui. Fixação de nitrogênio. Elas pegam o nitrogênio do ar e transferem para a planta. Lembrando que nitrogênio é um composto orgânico muito bom para o desenvolvimento de uma planta. Só que a planta sozinha, ela não consegue fazer essa absorção. E a cianobactéria, ao fixar, ela consegue transferir para
para a planta. Lembrando ali que as cianobactérias, elas vivem na água, né? Elas são aquáticas, por isso elas ocorrem aí, aconteceu uma simbiose ali, uma condição de mutualismo, onde uma ajuda a outra, e não há nenhum dano, tá? E aí a gente vai fechar aqui com essa explicação, mais uma vez, do ciclo de vida. Não se aterrorizem, não é difícil de entender, tá bom? Vamos pensar aqui de novo, onde eu vou começar a explicar para vocês. Vou começar a explicar aqui mesmo, tá? Cadê? Zigoto, protalo, aqui ele já está se desenvolvendo. Orquegônio, eu queria começar aqui. Eu gosto de começar quando o esporo, de explicar para vocês quando o esporo está na natureza, ó, tá? Então vamos lá. O esporo está aqui na natureza. Esse esporo caiu ali no solo, né? E ele começou a germinar. Olha ele germinando aqui. Quando ele começa a germinar, o que vai ter? Mitose, formação de novas células, crescimento. Essa mitose, formação de novas células, vai permitir que esse corpo novo, jovenzinho, assim como a briófita é chamada de protonema, aquele chamado de protalo cordiforme, tá? Onde eu tenho um gametófito hermafrodita. O que é hermafrodita? Eu tenho os dois sexos, tá bom? Então, ele é haploide. Aqui nesse protalo, tá vendo ele aqui, ó? Eu vou ter, ele tá trazendo aqui, ó, em detalhes, ó, de uma região e o outro. Esse aqui é o gametanjo feminino. É por isso que eu falo, o mais difícil para vocês é aprenderem o que é feminino, o que é masculino. E aqui é o anterídeo feminino. Ou, desculpa, masculino. Tá? O gametanjo feminino, óbvio, vai formar gameta feminino. Quem é o gameta feminino? A oosfera. Olha ela aqui dentro, vermelhinha, ó. Também ela é N. Já dentro do anterídeo, o que eu tenho? Anterozoides, que obrigatoriamente são flagelados, precisam nadar, precisam de água. Então, para que haja fecundação, obrigatoriamente o anterozoide vai nadar, entrar aqui dentro do arquegônio, que é o gametanjo feminino, entrar em contato com a oosfera para que haja fecundação. N do anterozoide mais o N da oosfera que está aqui. Depois que haja a fecundação e a cariogamia, eu já tenho a formação de um zigoto, que é 2N. Perfeito. A partir do momento em que eu já tenho esse zigoto formado nesse protalo, a pteridófita, ela vai se desenvolver e ela passa a ter um esporófito jovem diploide, 2N. Ah, professora, por que é diploide? Porque ele veio de uma fecundação de 2 gametas, N mais N. E aqui ele tem, ó, raizinha, o caule, vai formar as folhinhas, e aí a gente chama de protalo, tá? Gametofítico, N, tá? Continua o desenvolvimento. Vai lá o desenvolvimento. O que a gente já tem? Olha, já está aparecendo. Agora sim, para mim, está aparecendo uma samambaia. Mas é porque vocês estão acostumados a olhar só a parte externa da samambaia. E toda a parte externa da samambaia é a parte esporofítica. A parte gametofítica, que é essa parte todinha que a gente explicou, Cadê? Aqui, ó, tudo isso aqui que a gente explicou, gametofítica, fica aqui na parte inferior. E se você imaginar um jarro da planta, dentro daquele jarro, todo aquele emaranhado de caule, que fica o caule, ele fica aqui, o que você vê para fora ali é só as folhas.
tudo que está aqui para dentro, onde é que eu encontro a parte reprodutiva gametofítica? Lá dentro do jarro, tá? O que eu vejo para fora é só esporófito, certo? Então, esse esporófito é 2N, ele possui os seus folíolos. Lembra que eu falei lá aqui, ó, que o folíolo, ó, atrás do folíolo, na parte de baixo, na verdade, é onde eu encontro os soros. Olha aqui, ó. Então, na parte de baixo, eu vou olhar o soro. Então, imagina aqui que eu estou olhando um folíolo, aqui é em cima, aqui é embaixo. Então, esses soros com os esporângios, eu estou olhando aqui, ó. Então, aqui são os soros com os esporângios. O que é um soro? É um conjunto de esporângios. Vai sofrer uma meiose para que, óbvio, haja formação desses esporos para que eles virem N, né? E ali, dentro de cada esporângio, vai haver a formação de vários esporos. E ali, depois, esses esporos, logo em seguida, vai haver a liberação, a quebra da parede do esporângio, a liberação dos esporos, e aí cada esporo está livre na natureza novamente para reiniciar o seu ciclo. Tá vendo como não é difícil? É uma questão de realmente estudar, não adianta adivinhar. Eu sempre falo, o aluno ele não pode adivinhar o conteúdo. Deixa eu parar aqui a apresentação, tá? O aluno, ele não pode adivinhar o conteúdo, tá meio escuro. Ele não pode adivinhar o conteúdo, ele tem que estudar, ele tem que ter esse conhecimento. E ali, ele vai assistir uma vez, ele vai assistir de novo. Se ele tem dúvida, ele vai ler o livro. Se ele lendo o livro, ele ainda teve dúvida, ele pergunta para o tutor. Se o tutor não tirou a dúvida ainda dele, pergunta para o professor, pergunta para o colega. Vai ler o material complementar. O que não pode é ficar a dúvida. Porque se fica a dúvida, aí você diz, eu detesto botânica. Botânica é a disciplina mais difícil que existe no mundo. Nossa, que horror que é. É muita coisa para aprender. Tudo é muita coisa para aprender. Vai para o lado animal, vai estudar a parte animal, zoologia. Não tem muita coisa para aprender também? Isso faz parte, tá? Então, a gente está aqui para ensinar da forma mais didática possível e para nos disponibilizar para quê? Para que as dúvidas sejam sanadas. Enfim, essa aula ela é um resumo da parte de criptógamas